שיר חדש, תהילה לאלוהינו. ותן בפי שיר חדש, תהילה לאלוהינו. הללו בתק השופר, הללו בנבל וכינור, הללו בתוף ומהור, הללו בנינים ועוגה. Vamos assistir agora momentos de dança, louvor e adoração ao Eterno nosso Deus. São pessoas de várias partes do Brasil que estiveram em Curitiba conosco em nosso último concílio de 2005 e adoraram ao Eterno. Esse trabalho está gravado em DVD. Se você tiver interesse em adquirir, entre em contato conosco. E aí, está gostando do programa? Veja bem o que o Salmo 149, versículo 3 diz. Quero que saibam louvar seu nome com alegria e dança, e com pandeiros e harpas entoem-lhe melodias. Daqui a pouco, mais dança israelita em louvor ao Eterno nosso Deus. Fique conosco. Shalom Aleichem, telespectadores, paz seja convosco. No programa de hoje nós vamos abordar o estado do homem após a morte e o tempo de recompensa dos mortos. E para começar, Rosh Ezra, onde estão os mortos? Em primeiro lugar, Shalom Aleichem, amado telespectador, paz seja contigo. Os mortos estão na sepultura, no lugar para onde todos os mortos vão, para o pó da terra. Um texto, inclusive, que nos ilustra essa ideia, se encontra no livro do profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, que diz o seguinte: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Aqui fala também da ressurreição, nós vamos falar depois. Mas Daniel menciona, Deus falando a Daniel, menciona onde estão essas pessoas. E ele diz, muitos dos que dormem onde? No pó da terra. Os mortos, então, estão no pó da terra, inconscientes, num estado de dormência, estado estes do qual eles serão despertados, quando chegar o tempo. E foi bom que o Rocha até já comentou, inconscientes. Então, eles estando inconscientes, Rosh Ishai, eles estando inconscientes e estando no pó da terra, significa que não existe atividade. Para alguém que já esteja morto, não existe atividade, não há consciência. É isto mesmo? É exatamente isto.
Shalom Aleichem, telespectadores. A palavra de Deus, em muitos lugares, quando ela se refere aos mortos, ela diz que eles estão dormindo. Esta passagem aqui já foi citada pelo Rosh Eza, diz isso, né? E nós temos uma passagem, inclusive, na Brit Hadashah, nos escritos da Brit Hadashah, na segunda carta de Pedro 3, versículo 4, que diz assim: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem. Quer dizer, os pais dormiram. E nós vamos encontrar a confirmação disto em várias passagens do Tanar, citando, por exemplo, em Salmos, falando do estado do homem. Eu gostaria até que o Rosh Eza lesse para nós aí. E nós vamos depois mostrar várias passagens, várias citações, onde está escrito que as pessoas que morrem dormem. Exatamente. Salmos, livro dos Salmos, capítulo 88, versos 11 e 12. Será anunciada a tua benignidade na sepultura, ou a tua fidelidade na perdição? Saber-se-ão as tuas maravilhas nas trevas, e a tua justiça na terra do esquecimento. Agora veja bem, Rosh. Se o próprio salmista menciona o estado do homem após a morte como terra do esquecimento, ou lugar do esquecimento, significa que ele está inconsciente, está esquecido, ele não está apto a emitir nenhum pensamento ou tomar uma posição. Aliás, acrescentando a isso uma palavra de Salomão em Eclesiastes, capítulo 2, verso 16, diz o seguinte: porque nunca mais haverá lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. Assim como morre o sábio, assim morre o tolo. E no capítulo 9, versículo 5, diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco tem eles jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O que significa? Que eles estão esquecidos, Que o estão morto, inconscientes. que a pessoa quando morre, ele entra num estado de dormência. É como nós dormimos à noite. O que você se recorda durante esse período? Você pode atender alguém enquanto você está dormindo? Se alguém falar a respeito de você, você fica sabendo? Não. Ou atender alguém que está, puxa, estou precisando do Péricles agora, do Rosh Eza, Não. e ele está dormindo, você ouve? Não, de maneira nenhuma. Então, morto está dormindo no pó da terra, não está nem no gozo de bênçãos, de salvação ou coisa similar, e nem tampouco está sofrendo em algum determinado lugar. E outros inúmeros textos provam que o homem dorme. Na morte o homem dorme. Exato. Agora, inclusive, esse texto do Salmos, do livro dos Salmos, capítulo 88, foi até mencionado por Yeshua quando ele disse que Deus, aliás, não é Deus dos mortos, sim dos vivos, porque na sepultura quem te louvará? Ou seja, as pessoas que estão mortas, elas não estão louvando a Deus, como alguns dizem, né? A pessoa sai do corpo, ela vai para o céu, lá ela fica louvando a Deus juntamente com os anjos, como se diz. Elas não estão louvando coisa alguma, porque na sepultura quem te louvará? Os mortos não têm condições de emitir louvor a Hashem porque eles estão inconscientes. E Yeshua, quando ali no caso de Lázaro, que Lázaro morreu, já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, né? Mas um pouco antes desse episódio, Yeshua fala para os seus discípulos o seguinte, no capítulo 11, versículo 11, diz assim: assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Mas Jesus dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. Mas a primeira palavra de Yeshua foi Lázaro dorme. Exatamente. E onde estava Lázaro? Aí sepultura. que é um detalhe importante, porque quando ele ressuscita Lázaro, para onde ele olhou ao dizer Lázaro, sai para fora? Para onde ele olhou? Para dentro da sepultura. Será que ele não olhou para o céu, não? Não. Rocha? De maneira nenhuma. Lázaro, desce daí. Foi isso que ele falou? Não. Ele olhou para a sepultura e falou, Lázaro, sai para fora. Aonde Lázaro estava? Dentro da sepultura. Lá dentro, Agora, dormindo no pó da terra. Roshima aqui presente. Agora eu pergunto, o que Yeshua fez com Lázaro foi uma coisa boa ou ruim?
O que você acha? Você acha que Lázaro gostou de ser ressuscitado? Partindo daquilo que nós analisamos aqui, eu creio que foi uma coisa boa. Sim, porque agora o senhor percebe Mas não seria boa. Eu não Exato. sei se é isso que eu quero o que chegar. você vai falar, né? Isso que eu quero chegar. Não seria porque... uma boa coisa, hein? Exato. Por quê? Por se que não Lázaro- seria uma boa coisa? Lázaro era um homem justo, não era um homem justo? A gente Sim. crê que Lázaro era um homem justo. Então Lázaro estaria no céu. Já Agora- no gozo da Agora vida imagine eterna. O senhor está lá no céu. O senhor vai querer ser ressuscitado? E voltar aqui sujeito ao pecado. Não. Diante desse ponto de vista, claro que não. Então, Mas isso é lógico. eu acho que se Lázaro estava no céu, então o que Yeshua fez com Lázaro não foi uma coisa muito boa, pelo menos para Lázaro. Talvez para os parentes dele, mas para Lázaro não. E ele teria, mas por que vocês me tiraram de lá? Estava tão bom lá, não é verdade? Já estava desfrutando Estava lá. desfrutando lá da recompensa. Então, isso mostra que na verdade ele não estava no céu coisa nenhuma, ele estava na sepultura, dormente, dormindo, inconsciente. Inclusive, quando Yeshua falou isso, uma de suas irmãs lhe disse, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Não, mas ele novamente ele repetiu que ele estava falando daquele momento, né, que ele traria Lázaro novamente à vida, naquele momento. Nós temos outros textos que falam a respeito do estado do homem, como o homem se encontra após a morte. Temos outros textos que falam? Temos muitos textos. Veja bem, eu vou citar alguns, olha, lá no livro de Reis, né, diz assim: e foram os dias de Jeroboão, reinou 22 anos e dormiu com seus pais. Depois nós temos, Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram. E Asa dormiu com seus pais e foi sepultado. E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado. Não é? Todos reis. E Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto com seus pais. E Jeorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi. Olha, eu vou citar aqui, eu vou ficar um bom tempo do programa citando pessoas que dormiram. A palavra diz dormiram. Dormir é estar em estado de inconsciência. Então você vê como o paganismo entrou nesse mundo, né? Que hoje, quando a pessoa morre, já é totalmente... Ninguém fala que ele Agora, dormiu, essa história... fala que o morto já está no céu, está numa boa, ele não está mais aqui com a Agora, gente. isso Ele nasceu de algum lugar, né? Paganismo. Nasceu do paganismo Dos grego, impérios pagãos. principalmente do paganismo grego, babilônico, né? E a gente encontra, por exemplo, Sócrates e outros pensadores gregos dizendo que quando descessem ele à sepultura, estariam descendo apenas o seu corpo, mas a sua alma estaria desfrutando. Nós vimos na Ilíada e Odisseia, a obra clássica da literatura grega, falando de um lugar chamado Hades, né, supostamente, mas que naquele contexto se aplicando ao mundo dos mortos, onde as almas estão. E na verdade a palavra Hades significa sepultura, pó da terra, é onde os mortos estão, no pó da terra, na sepultura. Não existe nenhuma entidade extracorpórea que represente a minha pessoa e que saia do corpo onde supostamente eu habite para ir para uma outra dimensão. Isso não existe, isso foi inventado da cabeça dos seres humanos. E o senhor lendo esses textos aí que falavam dos reis ali, me lembrou aquele discurso de Pedro, quando ele falava, contando toda a história de Israel, e mencionou o rei Davi, e entre nós ainda está a sua sepultura. Então, Davi. todos eles estavam no pó da terra, todos eles estavam dormindo, e muitos outros até os que dias daí- hoje estão dormindo. até os dias de Daí a hoje. necessidade da ressurreição. Né? A única forma de despertar um morto, do morto voltar a ter atividade, é ele voltar a viver. Então daí vem a importância da ressurreição e a importância para nós da obra de Yeshua, inclusive da ressurreição de Yeshua, porque através da sua ressurreição ele trouxe para nós a certeza, a esperança de que um dia vamos ressuscitar com ele. E no próximo bloco, nós vamos ver então se podemos consultar os mortos ou se eles podem mediar ou interceder por aqueles que ainda estão vivos. Continue conosco.